quero abrir com você a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 3, ou melhor, capítulo 4, versículo de 1 ao 17. Diz-nos a palavra: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: toma a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerão, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas do rio, que tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti e ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual has de fazer os sinais. Meus queridos irmãos, o meu assunto desta tarde com todos nós é sobre nossas debilidades para atender o chamado de Deus. Moisés, ele é apontado por muitos como um grande legislador do povo hebreu, um gênio militar, um grande líder, sem dúvida um dos maiores da história mundial, porém revelou suas debilidades diante do chamado de Deus. As debilidades que Moisés apresenta quando Deus o chama é fraqueza e fragilidade. Também apresenta insegurança, indecisão e hesitação. Ao olhar para Moisés, que está no pátio interior do deserto há 40 anos, por haver fugido, pensando ele que poderia libertar o povo de Israel,
através de sua habilidade e sua força. Aquele homem que, de uma forma milagrosa e proposital, chegou ao palácio de Faraó, salvo das águas do Nilo e adotado como filho da princesa. Este menino que cresce e se desenvolve, este menino que tem a melhor instrução e que se torna um gênio militar. Alguns o apontam como um grande comandante do exército de Faraó. Homem experimentado em batalhas e em conquistas e em vitórias. Porém, o tempo da consciência, ao ter chegado, revelou que ele fazia parte do povo que estava escravizado no Egito. E ele então tenta, na sua força e inteligência, libertar o povo daquela escravidão. E no seu intento ele fracassa. E ao fracassar, por haver matado um egípcio, ele tem que fugir, sem destino e sem rumo. O príncipe que virou fugitivo e foi acolhido em Midian por Jetro e passou a viver com aquela família. E agora aquele homem com muitas possibilidades de outrora reduz toda a sua capacidade e talentos para um ofício simples de cuidar de ovelhas. E não foi por um dia ou dois, foi por anos, 40 anos, em uma vida de solidão, de renúncia, de decepção, porque eu creio que por muitas vezes ele pensava sobre o que havia perdido. 40 anos se passou. E que tudo aquilo que ele havia sonhado e até desenhado em seu coração para realizar, havia perdido sentido. E no momento em que ele pensava já não mais fazer parte para um plano de libertação, Deus visita aquele deserto. Ele está cuidando do rebanho próximo do Monte Horebe. E de repente, uma sarça incendeia-se. E ele disse: virarei para lá e virei esta grande visão. Era os céus quebrando o silêncio do deserto. Era os céus quebrando o silêncio da solidão do coração de Moisés. Era os céus dizendo: apenas coloquei uma vírgula naquilo que tenho como propósito para ti, e estou vindo agora a começar a uma continuidade de um plano que na eternidade nasceu no meu coração e se executa a partir de agora. E quando Moisés se aproxima, a voz disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Deus visitou a terra. Na mensagem do pastor Gedaías, João visita os céus.
na mensagem de Moisés: Deus visita a terra. Porque para a revelação do futuro, Deus leva o homem aos céus. Mas para o trabalho que o homem executará para ele na terra, Deus vem à terra. E é por isso que Deus tem estado com cada ministro dele na terra, para executar a tarefa que um dia foi entregue em nossas mãos para ser realizada. Os céus é para amanhã, mas a presença de Deus para o nosso trabalho é aqui e agora. E Deus então lhe comissiona. Deus chama. E há dois chamados de Deus: o chamado geral ou universal a todo crente para pregar o evangelho. Ninguém precisa ser chamado para pregar o evangelho se ele é crente, porque chamado já foi. Agora existe o chamado singular, especial. É aquele chamado em que Deus se manifesta a um candidato, lhe fazendo a propositura e lhe dizendo que está lhe comissionando para algo especial e específico. E este não é para todos, são para alguns. E eu me sinto feliz nesta tarde, porque estou entre vós, que um dia foram chamados de uma forma especial para realizar uma tarefa especial e única para o reino do nosso Deus. Agora, quando Deus chama, o chamado é de Deus. A responsabilidade do desenvolvimento do chamado é do candidato. Então eu preciso ter um entendimento do chamado. Na página de número 55, onde está aí os nossos rabiscos, o primeiro entendimento que eu preciso ter sobre as coordenadas que revelam o nosso chamado é o propósito. Eu preciso conhecer o propósito do chamado que Deus está me fazendo. No propósito eu vou entender para que Deus me chamou. Para que Deus me chamou? Descobrir isto faz de mim um ministro mais feliz. E os chamados de Deus não são igualitários. A fonte é uma só. Porém as fórmulas são diversificadas. São diferentes. A um Deus chama de uma forma impactante, extraordinária, revolucionária. A outros Deus fala num silêncio. Alguém vem através de uma palavra revelada, a outros através de uma palavra profética. Alguém vem através de um sonho, e a outros chegam através de circunstâncias que conjeva para a certificação de um chamado proposital. Todos eles têm a sua validade, porque veio de uma fonte só, que é Deus. Ninguém foi chamado à semelhança de Paulo, ou à semelhança de Moisés. Porém foram chamados pelo mesmo Deus de Moisés e pelo mesmo Deus de Paulo. Você tem a origem do seu chamado nesta mesma fonte. Descobrir este propósito, para que Deus me chamou. A segunda coordenada que eu preciso entender sobre o meu chamado é a especificação. O que Deus deseja que eu faça?
No propósito, eu preciso descobrir qual é a habilidade ou o talento que eu tenho na execução do chamado e fortalecer esta habilidade, fortalecer esse talento. Se tu és como eu, que tem apenas uma machadinha, esta machadinha tem que estar sempre, mas sempre amolada, com um fio de navalha, como se pudesse circuncidar um mosquito, mas essa machadinha tem que estar amolada. Tem que estar amolada. Outros têm uma equipe muito grande de armas, como o Sylvester Stallone em seus filmes de aventuras. Eu só tenho uma machadinha, e é com esta machadinha. Moisés tinha apenas o cajado, e foi com o cajado. Especificação: o que Deus deseja que eu faça. Isso é situar-se dentro do chamado. A minha tarefa, aquilo que eu vou fazer, fazer aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Situar-se dentro do chamado. Terceiro, a direção. Onde Deus quer que eu desempenhe o meu chamado? Onde é o lugar? Para aquele que não tem uma direção, qualquer destino é destino. Não existe chamado beija-flor. Existe chamado de constância e de continuidade. A direção é de Deus, e Ele te dá a direção para realizar. Deus despertou muito cedo no meu coração o chamado, e eu fui fazer uma escola de missão, e quando voltei, eu estava abrasado com o chamado. E eu pensava que as coisas iriam acontecer imediatamente. E começou a passar os meses. Eu conheci a que é minha esposa há 36 anos. Casamos e eu estava feliz trabalhando na empresa Vargas, ali em Limeira. E um dia eu fui a Cosmópolis, em um congresso de jovens. Eu estava agora com 1 ano de casado, 1 ano e alguns meses. E naquele congresso, Deus falou comigo novamente. E eu disse: Deus, eu agora já não sou o aparecido só. Eu tenho uma esposa e tenho uma filhinha recém-nascida de 15 dias, e a minha esposa estava na casa da minha sogra com uma cesárea, se recuperando. Mas se tu realmente está falando, o Senhor vai me levar àquele lugar. E quando eu estava orando nesta situação, eu senti que o meu coração queria sair pela boca. Escutei uma voz lá no altar, era o pastor Cezino Bernardino, que gritava: pega este jovem para mim. E vieram 2 diáconos, um pegou pelo um braço, outro pelo outro, e me levaram lá em cima. Eu não conhecia pastor Cezino, não conhecia César Furtado, eu não conhecia esta gente. E o pastor Cezino disse: irmãos, vocês acreditam que Deus ainda fala com o homem na terra? Deus acabou de falar comigo que tem um chamado na obra desse jovem. Eu não sei quem é ele, eu nunca o vi,
mas o Espírito está me dizendo que eu tenho que mandá-lo para o Amazonas. E quando ele terminou de falar isso, eu disse: bom, Senhor, eu estou nas suas mãos, eu tenho uma esposa e uma filha. O Senhor sabe o que deve ser feito. Voltei para casa e cheguei em casa, na casa da minha sogra melhor. E a minha esposa estava num quarto que haviam preparado para nós. Eu entrei e ela estava com o rosto virado para o lado da parede. E quando eu entrei naquele quarto, ela olhou para mim chorando e disse: nós vamos embora. Eu disse: como assim? Ela disse: não, eu estava aqui, entrou um homem de branco, me pegou pela mão, me levou para um lugar onde tem muitas árvores, muitos rios, casas cobertas de palha, feita de paxiúba, e ele disse que tem pressa, e é que pra gente ir. Isso era o mês de maio. Na outra semana eu cheguei no serviço e disse para o Cláudio: Cláudio, eu quero que a empresa acerte o que eu tenho e eu estou indo para o Amazonas. Ele disse: você é doido? Eu disse: eu estou doido por Jesus. E fomos para o Amazonas, eu, minha esposa e a minha filha com 3 meses, descemos no Amazonas, um lugar quente, mas muito quente. Pastor Alcebiades nos recebeu em Manaus, e lá ficamos por 8 anos, entendendo o lugar da chamada. Então não importa, quando Deus chama, Ele dá a direção. E quando Ele dá a direção, o candidato deve simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. E não importa o lugar para onde Ele dá a direção, porque Ele sabe o que vai fazer. Deus não é irresponsável para mandar você para lugares que Ele não saiba o que vai acontecer. Se Ele te mandou fazer, vai e faz, porque Ele está com você. Aleluia. Segundo, as nossas debilidades ficam evidentes diante da magnitude da missão que somos chamados a realizar. As debilidades nossas, elas afloram. Primeiro, porque o que nos assombra é a grandeza da tarefa. No caso de Moisés, era libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. No nosso caso, é libertar o homem da escravidão do pecado. O seu chamado sempre será maior que as suas habilidades e capacidades. Se você pensa que está preparado para o chamado, você está equivocado. Nenhum homem estará preparado para o chamado. O chamado sempre é maior. A tarefa sempre é maior. Moisés, quando se viu diante da grandeza do chamado, ele tremeu. Quem sabe não havia tremido diante de um exército inimigo, de uma batalha, em um campo de guerra. Mas quando Deus disse: vai a Faraó, tira o meu povo de lá, ele disse: não dá. O chamado é maior, a tarefa é maior, as suas habilidades são insignificantes. A sua intelectualidade não consegue impressionar no campo da chamada. A sua oratória é frágil, não tem como convencer no lugar que você foi chamado. É por isso que Paulo disse: a nossa pregação não é de palavras persuasivas humanas, mas em demonstração de poder. Porque se você pode, você vai sozinho, mas quando você não pode, Deus disse: eu vou com você. Aleluia. O perigo que o chamado representa para Moisés, enfrentar Faraó, era uma questão de vida ou morte. Moisés conhecia o Egito, Moisés conhecia o Faraó.
O que Moisés não conhecia era Deus. Ele não sabia, não tinha intimidade com Deus, não o conhecia. A experiência dele é ouvir falar. Abraão falou, Isaac falou, Jacó falou. Eu não o conhecia, mas a Faraó ele conhecia. Mas Deus está dizendo a ele que a partir daquele momento as coisas seriam completamente diferentes. Porque ele teria o conhecimento de Deus, o experimentaria, se relacionaria com Deus. E ele disse: quem sou eu? Deus disse: você não é, mas eu sou. Você não é, porque a partir do momento que o chamado achar que era alguma coisa, ele está frito em pouco azeite, como disse o amazonense. Não somos nada. Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro. Então não bate o pé com muita força não, meu irmão, que pode trincar. A partir do momento que você achar que é, Deus disse: você não precisa mais de mim. Quando recebemos o chamado, nós fazemos uma análise das nossas forças, sem contar com o poder de Deus. Analisamos. E atender o chamado de Deus é pisar no invisível, é crer no impossível e experimentar o inacreditável. Deixa eu correr aqui. Nossas debilidades entregues nas mãos de Deus produz resultados maravilhosos. Elas ficaram evidentes diante da grandeza da tarefa. Mas a gente precisa entender que o sucesso da nossa tarefa depende apenas 10% de nós e 90% dele. É dele, e ele sempre fica com o trabalho pesado, com a parte mais difícil. Tocar no mar o cajado de Moisés, e Moisés poderia fazer. Agora, abrir o mar, era somente Deus quem poderia fazer. A tarefa difícil é com ele. E quando a gente entender que o poder de Deus opera através e com o chamado, as coisas ficam mais fáceis. Eu não tenho forças para abrir a porta, mas aquele que chama disse: eu tenho a chave. Eu não tenho condições de abrir o mar, e é por isso que eu clamo, mas Deus está dizendo: eu é quem fiz o mar, e sei por onde as suas correntes correm, e eu abro o mar. Eu não sei como fazer. E quando você diz que não sabe e não pode, é o convite perfeito para que Deus disse: deixa eu entrar em ação. Muitas vezes o chamado atrapalha a presença de Deus na operação da tarefa. Quantas igrejas em que os pastores atrapalham a presença de Deus no culto? Quantos pastores que dizem que se eu não estiver aqui e não pregar, as coisas não funcionam?
Se eu não orar, que não funciona. Isso daqui foi feito porque eu tenho a habilidade, eu tenho o entendimento, eu sei fazer, eu posso fazer. Mas a presença dele não veio mais. O enfermo volta enfermo, o cadeirante volta cadeirante, o endemoniado volta encapetado, porque não há mais presença, porque eu posso fazer o físico, mas Deus disse o espiritual, só quem faz sou eu. Não sejamos obstáculo para Deus no chamado. Nos apresentamos como instrumento e não como insumidades. Sejamos apenas a botija e dizemos para Ele, enche de azeite, enche da presença, enche, enche. Bom, se eu vou voltar para falar com o faraó, eu tenho que ir armado. Deus disse, você vai armado, leva o cajado. Senhor é faraó, leva o cajado. Senhor é faraó, o senhor deve estar de brincadeira. É o homem mais poderoso de todas as nações que existe até então. Eu conheço como é o negócio lá. Deus disse, leva o cajado. Porque se você levar uma outra arma e vencer, você vai dizer, é porque é a minha arma. Saul quis fazer essa jogadinha com Davi. Disse, veste a minha armadura, pega a minha espada. Ele disse, não dá, eu não sei nem andar com esse negócio. Porque tentar lutar com roupa de desviado é a pior coisa que existe. A arma de desviado não serve para essa batalha. Ele vai para o ribeiro, pega a pedrinha, pedra, e leva a funda, que é um estilingue, e parte para o campo de batalha. Quando o gigantote viu Davi, ele disse, você deve estar de brincadeira, você veio me tacar pedra assim como um menino taca pedra em cachorro? Vem. Davi disse, você vem contra mim com lanças, espada, escudo, eu vou contra ti. Em nome do Senhor. Quando o chamado entende que a tarefa é feita no nome do Senhor, com o Senhor e pelo Senhor, a vitória é certa. Ele rodou aquela funda com uma pedra e soltou a pedra. Meu irmão, aquela pedra, assoprada pelo Espírito Santo, virou um míssil. O gigante nem sabe de onde veio. Caiu de boca em terra. A tendência é quando você recebe uma pancada na parte frontal é cair de costas. Ele caiu de boca em terra para provar para Davi que o poder é dele. O poder é dele. A debilidade entregue nas mãos de Deus produz resultados maravilhosos. Porque com Deus tudo é possível. Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida ministerial de chamado, entregue na mão de Deus. Entregue tudo. Tudo na mão de Deus. Na Colômbia nós estávamos para começar o Centro Familiar Cristiano das Assembleias de Deus em Ibagué. Alugamos um salão de 1.400 metros. Compramos 500 cadeiras plásticas lá em San Antônio, na Venezuela. Compramos os equipamentos para começar a igreja. Precisávamos de apenas um programa no rádio para anunciar a inauguração. Há na cidade de Ibagué 8 emissoras na nossa época, isso no ano de 97. E eu saí de emissora a emissora, tentando contratar um horário no rádio para anunciar que iríamos começar. Fui na Voz do Combema, na Tolima FM, na RCN, e todas elas que eu passava só encontrava um não, não e não. E depois de ter andado 2 dias procurando uma emissora que nos conseguisse 1 hora de rádio,
Eu vinha voltando para casa, eu e o pastor Alberto Buitrago. E passamos em frente de Caracol Rádios. A Caracol na Colômbia é como o sistema Globo no Brasil. E quando nós íamos passando em frente, eu disse, pastor Alberto, vamos entrar aqui na Caracol. Ele disse, hermano Aparecido, nós já passamos tudo. E todos disseram que não dá. Eu disse, vamos entrar aqui. Um não a mais e um não a menos. Se existe uma coisa que missionário nunca levou em consideração, foi receber um não. Não, não existe no vocabulário do missionário. Eu estava disposto a voltar no outro dia e passar em todas as emissoras novamente. Se eu não ganhasse por las buenas, como diz o colombiano, por la mala ganaria. Ia ganhar. E entramos e uma moça muito bonita nos atendeu. Eu disse, eu quero falar com o gerente da rádio. Disse, ó, o seu Guilherme está lá dentro, daqui a pouco ele vem lhe atender. E sentamos lá, toma um café. E estamos ali tomando um café. Porque de uma coisa que missionário gosta é boca livre. Estamos ali, chegou o seu Guilherme. E aí ele chegou e olhou para mim e disse, pois não, no que eu posso te ajudar? Eu não, na Colômbia eu não podia falar o meu nome, eu só falava o meu sobrenome. Porque Aparecido é defunto. Fantasma. É o significado do meu nome. Então todos na Colômbia me conhecem por Pastor Souza. Aparecido não. Aparecido fecha a porta, tranca a rua, é um problema sério. Pois não, como é seu nome? Souza. Ah, senhor de Souza, isso, de Souza. O que eu posso lhe ajudar? Eu disse, eu quero um horário de rádio na emissora Caracol. Ele disse, que empresa que é a sua? Eu disse, é a maior do mundo. Não, mas eu disse, não, nós temos filiais em todo o mundo. Ele disse, que produto que vocês vendem? Eu disse, o melhor. O melhor, mas que produto? Eu disse, o Evangelho. Ele disse, logo eu sabia. A política da Caracol é de não abrir espaço algum para a pregação do Evangelho. Você já ouviu pregação do Evangelho na Rede Globo? É semelhante. Não, lá tudo quanto é demônio do inferno, fecharam as portas. Eu disse, mas de repente, há uma exceção. Ele disse para mim, não tem como. E todos os lugares que a gente ia, o pessoal dava pelo menos um cartãozinho de visita, né? Porque é um praxe do colombiano, dá um cartãozinho de visita. E ele nem o cartãozinho de visita quis dar para a gente. E aí na hora da gente sair, ele já entrou para lá, emburrado. Acho que estava fazendo alguma coisa importante lá, que nós estragamos o restante da tarde dele. Aí a moça veio e disse, olha, desculpa aí, leva um cartãozinho. Eu disse, anota o meu número de telefone aí, porque se de repente vocês mudarem de ideia, vocês ligam para mim. Tá certo. E fui embora. E o pastor Alberto comigo, estava com os pés cheios de calo, de tanto caminhar para o Ibagué. Cheguei em casa, fiz o que todo missionário sempre faz. Missionário, ou você ora ou você morre. Chamei a minha esposa, meus meninos, pastor Alberto, e a gente fez uma noite de oração. E a minha oração com Deus era essa: Deus, eu não quero nenhuma outra rádio, eu quero Caracol. O Senhor é Deus, o poder é teu, tudo está nas tuas mãos. O Senhor é aquele que faz o impossível, e eu estou dando a oportunidade para o Senhor fazer agora. E fizemos aquela oração. No outro dia, às 8 da manhã, o telefone tocou, era a secretária do seu Guilherme. Eu quero falar com o senhor de Souza. Eu disse, sou eu. Olha, o seu Guilherme disse para o senhor vir aqui, que ele precisa falar com o senhor. Falei, mas ele não queria nem despedir a gente.
Mudou tão depressa. Chamei o Alberto e fomos para lá de novo. Cheguei, ele estava na sala, emburrado, com olheira. Assim, meio encapetado mesmo. Olhou para mim com aquela cara e disse: "O que você fez comigo? Que bruxaria é essa?" Eu disse: "Eu não fiz nada." Ele disse: "Eu passei a noite toda vendo a tua cara e uma voz dizendo: dá um horário de programação para ele." Eu disse: não fui eu que fiz, não. Foi o meu dono que fez. Aquele que me chamou e disse: tá bom, eu vou fazer. Eu tenho 3 minutos para você. Eu disse: maravilha, eu não tinha nada. Já tinha 3 minutos. Ele disse: vai ser dentro do programa Despertador com Sabor. Você vai fazer 3 minutos. Não sei o que você vai falar, não sei o que você vai dizer. 3 minutos para você. Eu disse: tá bom. Disse: traz o contrato. Trouxeram o contrato. Disse: 3 minutos, $800. Eu disse: está fechado. Primeiro você fecha e desespera depois, né? Fechei, irmão, 3 minutos. Assinei o contrato. Só dava tempo de anunciar o dia da inauguração, uma palavrinha curta e o número do telefone que as pessoas interessadas pudessem entrar em contato. Terminava os 3 minutos na rádio, disparava o telefone lá em casa. Minha esposa era a secretária. Vai ser na CAD 16, com a 5ª Avenida. Marcava o dia e fomos para lá. Dia da inauguração, 339 pessoas. Primeiro culto, o pastor Satírio pregou. 39 pessoas aceitou Jesus como Salvador. Depois de findar o contrato de 30 dias, eu voltei, sentei com o seu Guilherme, ele disse: irmão, você não quer continuar? Eu disse: olha, não vai dar para continuar. Primeiro, porque é pouco tempo. Segundo, porque é muito caro. Ele disse: não, a gente tem recebido aqui um monte de telefonema dizendo que por que a gente não teve essa ideia antes? Não, eu faço algum negócio com você, eu te dou 45 minutos. Eu disse: não, 45 minutos tá bom, mas o preço não dá. Ele disse: não, por 800 pesos, R$800. E ainda te faço mais, eu transmito ao vivo o seu culto da manhã pelo rádio. O impossível quem faz é Ele. Somente o chamado toca o cajado na água, porque o impossível quem faz é Ele. E o nome dele é glorificado. Eu vou terminar, vou fazer que nem o Jedi diz. Ele falou que ia terminar, ele ficou mais 10 minutos. Vou terminar e vou ficar mais 10. Estava na igreja, chegou uma irmã Maria, pequenininha assim. Estava nas montanhas, junto com os guerrilheiros na Colômbia. E a nossa programação pela Caracol Rádio chegou lá. E lá no meio dos guerrilheiros, ela entregou a vida para Jesus. Ela, o esposo e os 3 filhos. E chegaram na porta da igreja e disseram: pastor, eu ouço o senhor já faz mais de 50 dias e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu estava no meio dos guerrilheiros e Jesus disse para mim: sai daqui e vai lá para a cidade, porque eu tenho uma obra na sua vida. Meus queridos irmãos, o impossível quem faz é Ele e a glória sempre é para Ele. Tudo isso aconteceu por causa de mim? Não, se fosse outro que tivesse ido, outro que tivesse recebido o chamado, Deus agiria da mesma forma, porque Deus não tem filhos prediletos, Ele usa aqueles que querem retribuir a Ele a glória, o louvor e a adoração. Se o seu chamado glorifica a Deus, tenha por certo que Ele se manifestará com
impossível nesse chamado. Aleluia! Nossas debilidades entregues na mão de Deus produz resultados maravilhosos. E olha o mais lindo de tudo para concluir: Deus conhece as nossas debilidades e ainda assim nos chama para realizarmos esta missão. Você acha que Deus não conhecia a gente quando nos chamou? Eu sempre digo para minha esposa que eu sou um erro dos céus. Foi um erro de papeleio lá nos céus. Pegaram o meu nome equivocado, porque eu tinha tudo para não estar aqui. E muito menos utilizar este microfone. Se você me conhecesse há 37 anos, 38 anos atrás, e se naqueles dias eu dissesse para você que um dia estaria aqui com um microfone desse na mão e falando para uma plateia tão seleta como esta, você diria: que é que você anda bebendo? Nem eu acredito. Ele já me conhecia. Sabia que eu ia errar, que eu ia dar com a cabeça no muro. Sabia que eu ia entrar por caminhos que eu não deveria entrar, que andaria com pessoas que eu não deveria andar. Sabia de tudo, sabia das minhas limitações, sabia da minha birra, da minha teimosia, sabia de tudo. Eu não fui uma surpresa para Deus. Deus é que tem sido uma boa surpresa para mim. Eu não peguei Deus em situações em que Ele desconhecia. Ele já sabia de tudo. Assim como Ele sabia tudo sobre Pedro, tudo sobre Paulo, tudo sobre João, Ele já sabia. Na eternidade já estava marcado. O seu chamado não começou no dia que você ouviu a voz de Deus, não. O seu chamado começou no coração de Deus na eternidade. Antes que o mundo existisse, Deus já havia olhado para a tua vida e considerado para o chamado. Deus sempre soube o que Ele podia fazer por nosso intermédio. Deus sempre vê aquilo que não vemos. Ele vê a missão concluída, nós vemos ela por parte. Se eu disser para os senhores que eu fui para o Amazonas com muita coragem, não. Eu tinha medo. Eu não sabia atirar de espingarda, eu não sabia remar uma canoa, não sabia nada. E fui. E Deus foi com a gente. Da mesma forma é com você. Deus sabe o que pode fazer de nós. Ele disse: vinde a mim e vos farei. Vinde a mim. Ir a Ele é responsabilidade nossa. Fazer de nós é responsabilidade dEle. Portanto, meu querido irmão, Deus conhece as nossas debilidades e ainda assim nos chama para realizar uma missão. Deus recompensa aqueles que aceitam o chamado e obedecem às orientações, apesar de todas as debilidades. Não estamos nisso por recompensa, não estamos nisso por prêmios, estamos por obediência. Mas aquele que nos chamou é fiel, e Ele é quem recompensará a cada um de nós por aquilo que fizermos. E que Deus nos abençoe.